Meu irmão, minha irmã, amado, amada de Cristo, povo que professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que a paz do Senhor esteja com você e você seja grandemente abençoado nesse momento. Como não poderia deixar de ser, eu dedico essa mensagem de hoje ao nosso Deus maravilhoso, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Não podemos nos esquecer de onde Ele nos tirou. Não podemos nos esquecer de onde Ele nos tirou e onde Ele tem nos colocado. Eu dedico essa obra ao nosso Deus, que continua dando e nos deu um pouco do Teu Espírito Santo, ao nosso Deus que acreditou em nós, acreditou no nosso potencial, acreditou que nós podíamos. Eu dedico a Ele agora, mais uma vez, as minhas mãos, a minha voz, o meu ar, o meu fôlego de vida. Eu amo esse Deus. Quando nós lemos um livro, quando nós abrimos um livro para ler, geralmente a primeira coisa que a gente vê é uma página sobre dedicatória, uma página sobre agradecimento. O autor, ele dedica o seu livro, a sua obra, a alguém que o ajudou a editar, alguém que pesquisou junto com ele, alguém que ajudou a escrever, dando ideias a familiares. Assim como um autor dedica a sua obra, nós devemos dedicar ao nosso Deus tudo quanto nós fizermos. Então, nós devemos dedicar cada obra que nós fazemos ao nosso Deus. E nós dedicamos esse dia de hoje, esse culto de hoje, ao nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre hidratação. Eu quero falar sobre água. Eu quero falar sobre beber água. Por isso eu intitulei essa mensagem de hoje de que fonte eu tenho bebido? De que fonte eu tenho buscado para saciar a minha sede? Baseado no livro de João, capítulo 4, versículos de 1 a 15. Nós vamos ler João, capítulo 4, versículos de 1 a 15, que diz o seguinte: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e que é que te diz dá-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-lo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Essa passagem ela é muito profunda, né? Que passagem profunda. Aliás, Jesus ele tem várias passagens profundas na Bíblia. Eu creio que todas, né? Desde o nascimento até a morte de Cristo na cruz, eu acho que todos os momentos de Jesus na Bíblia, eles são passagens profundas demais. Mas principalmente, né, eu quero abrir aqui, falar principalmente as que ele trava um diálogo em particular com alguma pessoa, com alguém. Como é o caso de Nicodemos, que está registrado em João 3, versículos de 1 a 12. É uma passagem muito conhecida, que ele trava um diálogo particular com Nicodemos, né? E que ele deixa claro uma história que todos nós conhecemos, que diz para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. Os casos em que Jesus ele tem um particular com as pessoas são os que mais me intrigam e são os que mais me maravilham na Bíblia, né? Como é o caso diante de Herodes, quando Jesus está diante de Herodes, e quando Jesus está diante de Pilatos. Isso está registrado em Lucas 23, 23. Inclusive, esse texto, ele deixa bem claro, esse Lucas 23, 23, que o rei Herodes ele se alegrou muito em ver Jesus Cristo, porque ele queria muito ver Jesus Cristo, né? Era o desejo do seu coração, por tudo aquilo que ele ouvia de Jesus Cristo, né? Ser o rei dos judeus, fazer milagres, e ele esperava que Jesus Cristo fosse operar algum milagre à sua frente, né? Coisa que ele não viu, né? Jesus não fez nenhum milagre à sua volta. Aliás, esses três casos, que é o caso de Nicodemos, que é o caso de Herodes, e é o caso de Pilatos, ele nos mostra uma peculiaridade de Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo ele preferia andar com os humildes, né? E Nicodemos ele teve que procurar Jesus Cristo à noite e escondido, né? Pilatos, Herodes e aqui incluindo o sumo sacerdote também, Caifás, eles tiveram que esperar uma oportunidade, né? Ou pela prisão de Jesus Cristo, para que pudessem estar falando com ele. Sim, Jesus ele era famoso nessa época e os grandes homens que comandavam Israel queriam saber quem é esse Jesus. Grave, meus irmãos, uma coisa na sua cabeça. É bom nós gravarmos isso. Os poderosos tinham que ir ao encontro de Jesus, mas Jesus ia ao encontro dos humildes. Não existe na Bíblia, todos os encontros que você lê na Bíblia de Jesus Cristo com alguém, se for alguém poderoso, é alguém que foi ao encontro de Jesus. Era o sacerdote, eram os reis, os governantes, eram os doutores da lei, os fariseus, todos iam onde Jesus estava. Mas Jesus, quando ele tem um encontro com pessoas humildes, ele ia ao encontro dessas pessoas. E isso acontece ainda nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã. A Bíblia nos diz que Jesus ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Tiago 4,6. Ainda nos dias de hoje, Jesus vai ao encontro dos humildes. Ainda nos dias de hoje, Jesus vai ao encontro das ovelhas do seu aprisco. Você é ovelha do aprisco do Senhor? Pode ter certeza que Jesus vai ao seu encontro. Jesus vai ao seu encontro. E essa mulher samaritana, ela está tendo uma experiência maravilhosa. Ela está tendo um encontro particular com Jesus. E bota particular nisso. Porque Jesus esperou os discípulos irem na cidade comprar comida para estar conversando com ela. Essa mulher está tendo um encontro do qual o governador romano Pilatos, cujo o rei judeu Herodes, cujo o mestre da lei Nicodemos e o sumo sacerdote Caifás, eles fariam tudo para ter um encontro desse com Jesus, secretamente, em particular, né, diante de um poço. E aliás, eles fizeram, né?
eles criaram uma farsa e prenderam Jesus para trazer Jesus preso, Jesus acorrentado, Jesus maniatado, para poderem conversar com ele. Talvez eles tivessem pensado assim, ou falado para Jesus: Jesus de Nazaré, você não veio por conta própria, mas você veio algemado, você veio preso. Jesus foi ao encontro daquela mulher samaritana à beira do poço. O pano de fundo, desse encontro é um poço, cujo Jacó tinha dado para o seu filho José. É o contexto, é o pano de fundo para esse encontro. E Jesus viu, num pedido por um pouco de água, uma oportunidade de evangelizar. Jesus viu num pedido por um pouco de água uma oportunidade para ensinar sobre o reino de Deus, de falar, de ensinar. Porque Jesus, ele não perdia uma oportunidade de estar ensinando sobre o reino de Deus. Segundo Timóteo 4:2 diz: pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade a doutrina. Vamos abrir aqui um parêntese, meus irmãos, porque o texto que nós lemos, ele diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Vamos entender um pouquinho por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e essa mulher samaritana deixa isso bem claro. Porque, sendo tu judeus, conversa comigo. O reino de Israel, ele foi um reino unificado durante 3 reis: rei Saul, Davi e Salomão. E por volta do ano de 930, aproximadamente, antes de Cristo, quando o filho de Salomão ele chega ao governo, o reino é dividido. E o reino de Israel, ele se divide em 2. Reino do sul, que fica com 2 tribos, que é Judá e Benjamim e Judá. E o reino do norte, que fica com as outras 10 tribos. Aproximadamente no ano 722 a.C., o reino da Assíria invadiu o reino do norte, que estava com as 10 tribos, e levou esse povo cativo para a Síria. E o rei da Síria traziam pessoas da Síria para morar na região de Israel e levavam pessoas. Com isso houve um intercâmbio e eles começaram a se misturar e começaram a praticar coisas, adorarem deuses pagãos, casarem com pessoas estrangeiras e se tornaram uma raça misturada, não era a raça mais pura. E isso é um dos motivos que o povo de Israel, o povo de Judá, que é aqui de Jerusalém, não conversa com o povo de Samaria, porque entenderam que esse povo de Samaria era um povo misturado, era um povo que não estava adorando ao Deus de forma como deveria ser, sendo que o povo de Judá, o povo de Israel, eles eram um povo mais separado, casavam entre eles, tentavam manter uma raça mais pura, segundo o que eles pensavam sobre seguir a Deus. Outra coisa também que se tornou agravante nesse relacionamento entre Israel e Judá foi quando Neemias volta para reconstruir os templos de Jerusalém, os muros de Jerusalém, e ele tem a forte resistência de 3 pessoas, Sambalá, Tobias e Gesem. E Sambalá, um dos grandes perseguidores, ele era governador de Samaria. Ou seja, os próprios irmãos de Israel estavam lutando para que a cidade de Jerusalém não fosse reconstruída. Outro ponto também que serve de discórdia entre eles é que o povo de Israel, ele acredita na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e acreditam nos profetas. E o povo de Samaria acredita também nos 5 livros da Bíblia, mas não acreditavam nos profetas. Essa também é uma das situações que causou grande divergência entre eles. A outra questão também é a questão de adoração. Quando nesse texto também, se seguir lendo, vai mostrar isso, mas não vou entrar nessa questão. Quando a mulher diz que, ela pergunta para Jesus, onde se deveria adorar, que os samaritanos deveriam adorar em Samaria,
e os judeus diziam que era em Jerusalém. Quando Samaria, o reino do norte se separa de Israel, a capital fica sendo Samaria, e eles adotam o seu centro de adoração no Monte Gerizim. E Israel fica com seu monte de adoração, Monte Sião, em Jerusalém. Então, essa era uma divergência também entre judeus e samaritanos. Por isso, nesse contexto, a mulher fala para Jesus: por que, sendo tu judeu, conversa comigo? Na verdade, meus irmãos, voltando agora ao texto, Jesus ele pediu água, mas quem estava com sede de verdade era aquela mulher. Eu até creio que Jesus não teve mais tempo para beber água, porque no decorrer da história, no desenrolar da história, a mulher, percebendo que Jesus ele era um profeta, ele falava coisas que era realidade sobre a vida dela, né, ela vai à cidade e traz um monte de pessoas para ver Jesus. Inclusive os discípulos depois, quando chegam, pedem a Jesus para estarem comendo. Mas ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Era quase impossível Jesus estar sozinho, né? E se ele quisesse fazer isso, ele deveria fazer à noite ou andar escondido, né? Ou disfarçado, como ele fez em João 7,10. Quando ele vai à festa dos tabernáculos, ele vai escondido para não ser reconhecido. Porque ele, né, falou para os seus irmãos falaram que ele deveria se mostrar ao mundo se ele acreditava quem ele dizia ser, mas ele sabia que não era o chegado o tempo, por isso ele foi escondido para não ser reconhecido. Há um tempo atrás, durante um dia da escola dominical, houve uma gincana, né, uma tarefa para as classes, e uma das tarefas era contar uma parábola nos dias de hoje. Eu fico pensando, essa passagem de Jesus com a mulher na beira do poço acontecendo nos dias de hoje. Eu imagino Jesus hoje, ele chegando numa padaria, quem sabe até através de nossa presença, através de nós, né, de nós estarmos também entrando lá, mas eu imagino Jesus entrando numa padaria, chegando no balcão e pedindo para uma balconista: eu quero uma água mineral para beber. Eu imagino essa mulher trazendo água para Jesus Cristo, Jesus olhando para essa garrafa dessa água e dizendo para essa mulher: quem beber dessa água aqui vai voltar a ter sede. E se alguém beber da água que eu lhe der, jamais vai ter sede. Eu imagino aquela mulher como essa samaritana, sozinha, trabalhando duro e arduamente para sustentar seus filhos, cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de perseguição, e ninguém entendendo a vida dela. Sim, meu irmão, minha irmã, existem muitas pessoas como essa mulher nos dias de hoje, pessoas samaritanas, homens e mulheres, passando por dificuldade. Nunca vão faltar pessoas com sede de vida, nunca vão faltar pessoas com sede da palavra de Deus à nossa volta. Nunca vão nos faltar oportunidades para oferecer água da vida para quem tem sede. Há um certo tempo atrás, eu passei por uma experiência. Eu estava indo para casa, entrei no ônibus, o ônibus estava cheio, e a roleta na frente, e eu não consegui passar. Eu falei para o motorista: eu posso, irmão, ficar aqui em pé na frente? Ele permitiu. E seguiu-se a viagem. No meio do caminho, num ponto mais à frente, uma pessoa idosa deu sinal, o ônibus parou e essa pessoa pediu para botar as bolsas pela porta de trás. E o motorista falou: não, você tem que entrar pela frente. E essa pessoa falou: não, eu coloco a bolsa lá atrás e volto para entrar pela frente. Quando a pessoa foi levar para trás, a bolsa lá atrás e voltando, o motorista, ele começou a reclamar. Ele começou a reclamar, que não aguentava mais, Eu peguei e pensei assim: por que ele está reclamando? Quase que eu falei para ele: olha, meu amigo, se você não está satisfeito com o trabalho, dá o serviço para outro. Tem gente querendo sua vaga. Mas, meus queridos, ainda bem que eu não falei, porque no decorrer da viagem ele começou a desabafar. Porque, na verdade, ele não estava irado, ele estava extremamente sob pressão.
E ele começou a falar para mim que ele não estava aguentando mais. Ele começou a falar para mim que ele tinha que cumprir horários, estava sendo cobrado, e que o carro dava defeito. Ele chegava na garagem, escrevia onde estava o defeito, no outro dia chegava para trabalhar e o carro estava com o mesmo defeito, e ele era cobrado para cumprir horários, e ele disse para mim que ele ia a qualquer momento infartar no volante. E aí eu tive a oportunidade, devagarzinho, ir conversando com ele, e eu pude ver que o semblante dele foi mudando. E quando eu desci, ele até agradeceu, pediu desculpa por ter desabafado. E desde então, toda vez que ele me vê, ele mostra um semblante diferente, e às vezes até quando eu estou fora do ponto, ele me reconhece, ele para o ônibus para eu entrar. Meus irmãos, esse Jesus que está diante desta mulher samaritana, ele é o nosso Jesus. Ele é o Criador de tudo. Colossenses 1,16 diz o seguinte: portanto, nele foram criados todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado para ele, por ele e para ele. Esse Jesus que nós servimos criou tudo. E quando ele fala de água, ele sabe o que está falando, meus irmãos. Porque ele criou a nossa terra composta por pelo menos 71% de água. Ele criou o nosso corpo composto por pelo menos 70% de água. Uma pessoa, ela consegue ficar 40 dias sem comer. O registro de recorde que se tem de pessoas que ficaram sem comer são de 56 dias. É um registro que se tem. Mas água, num dia de verão, num dia de sol quente, o máximo que uma pessoa consegue ficar sem água são 72 horas ou 3 dias. Nós precisamos de água se nós quisermos viver. John Wesley, que morreu bem idoso, 87 anos, John Wesley, ele atribuía o fato de ter vivido muito e bem ao fato, primeiramente, a Deus, segundo o fato de nunca ter perdido uma noite de sono e depois de ter bebido muita água. Você bebe muita água, meu irmão? Quantos litros você bebe por dia? Quantos litros de água? Nós precisamos estar hidratados, Porque assim como o nosso corpo ele precisa de água para sobreviver, o nosso espírito ele precisa da água que vem do trono de Deus para sobreviver também. O nosso espírito precisa da água que revigora, precisa da água que refresca, Aquele que não bebe água desidrata, fica doente e morre. O cristão que não bebe da água do espírito morre aos poucos. Davi disse e suspirou, meus irmãos: quem me dera beber da água e do poço que está junto da porta de Belém, segundo Samuel 23,15. Essa é uma passagem linda, porque os valentes de Davi ouvir esse lamento de Davi, esse suspiro por uma água fresca desse poço, esses valentes andam e enfrentam inimigos escondidos, vão lá no poço enfrentando a morte e traz água para Davi beber. Davi considerou aquela água sagrada, então Davi joga aquela água ao chão e oferece a Deus. Davi quis beber da água que vem do trono de Deus. Precisamos estar bem hidratados espiritualmente para oferecermos da mesma água para quem tem sede. Devemos estar bem hidratados espiritualmente para podermos oferecer a água para quem tem sede. Nós somos como esse poço de Jacó que o texto apresenta. Nós somos como esse poço onde essa mulher vai tirar a água para matar a sua sede. Nós somos o poço que as pessoas virão para matar a sua sede. Nós somos o poço. Jesus é a água. Só que nós vivemos os dois lados de uma mesma moeda. Nós precisamos de água, E precisamos também dar água a quem tem sede, Temos necessidade de Deus e as pessoas que nos cercam também precisam. A gente precisa beber da água
e precisa também oferecer água para quem tem sede, né? Precisamos buscar a Deus e somos nós que teremos que levar as pessoas a Deus. Temos que ter sabedoria para identificar quem são aquelas pessoas que estão à nossa volta, que estão com sede, que estão necessitados da palavra de Deus. Quem sabe dentro da nossa casa tem pessoas assim, né? Quem sabe dentro da nossa casa, o próprio Espírito Santo vai colocar essas pessoas no nosso caminho, não tem dúvida disso, nenhuma. E nós temos que estar atentos para nós não negarmos para essas pessoas da água viva que Deus tem colocado no nosso coração. Temos que estar atentos para não negar a água para essas pessoas. Esse texto que nós lemos, ele nos apresenta duas fontes confiáveis. Uma fonte que hidrata o corpo, que é o poço, outra fonte que hidrata o espírito, que é Jesus. Jacó bebeu da água do poço. Seu filho José também bebeu. O seu gado também bebeu. E eles voltaram a ter sede, né? E aquele que beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede. Nós devemos nos fazer hoje dois questionamentos, né? Eu bebo de uma fonte segura? Eu sou uma fonte segura? Bebendo de uma fonte segura, será que a gente beberia uma água suja? Será que se a gente pegar uma água na torneira, né, tá com um cheiro estranho, um odor estranho, uma cor estranha, será que a gente bebe dessa água? Eu acho que a gente não bebe, né? Uma água nessas condições ficaria fácil para a gente identificar. É fácil identificar uma água suja, uma água com odor estranho. É muito fácil identificar pessoas que não são cristãs, que não servem a Deus. É fácil, não é? Mas uma água limpa, né? Uma água clara, eu acho que nós beberíamos com mais facilidade. Eu creio que sim. Mas mesmo assim ficaria difícil a gente garantir que essa água é própria para consumo, né? Você pega uma água limpa, né? Por exemplo, água de mina. É preciso ter uma análise para ver se essa água é própria para consumo, né? Aquela água que sai do filtro da nossa casa, nós podemos garantir que ela é pura ou não? Quem faz essa análise é o Espírito Santo, meus irmãos, para analisar a vida das pessoas, para saber qual água é pura e qual água não é pura. Mesmo a água estando aparentemente limpa aos olhos nus, nós não podemos enxergar se ela é pura ou não, se ela tem impurezas, né? Se ela estiver aparentemente limpa, eu creio que a gente bebe dessa água com mais facilidade, né? Uma simples garrafa de água mineral, por exemplo, que a gente compra, a gente consegue, quem garante, né, que ela é própria para consumo? Olha, a gente não viu a água ser tirada, a gente não viu a água ser ali embalada, né? Mas quem garante, né? O máximo que mostra ali é a fonte onde foi tirada, né? Mas quem garante, né, que essa água é limpa? Qual a fonte nós temos buscado nesse mundo aí fora para saciar a nossa sede espiritual de Deus? Qual fonte nós temos bebido? De qual fonte você tem bebido a água de Deus? Irmãos, nós temos fontes seguras nos dias de hoje. Nós temos a Bíblia e nós temos a nossa igreja. Estava comentando esses dias, eu sou de um tempo em que quando nós tínhamos necessidade de buscar a palavra de Deus, de ouvir uma palavra de Deus, nós tínhamos duas opções. Ou a gente abria a Bíblia, ou a gente vinha para a igreja, né? Hoje, nós talvez façamos o inverso. Talvez hoje nós não viemos à igreja e não abrimos a Bíblia, mas nós vamos buscar em fontes estranhas. Mundo, internet. A Bíblia nos diz o seguinte, que nós temos fontes seguras, a nossa igreja, temos pastores que estão para nos ensinar. E não sou eu que estou dizendo. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como alguém que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso vos seria útil.
É muito útil, irmãos. Nós temos fontes seguras. Você consegue discernir, nós conseguimos discernir de qual a fonte que o Evangelho tem chegado até nós nos meios de comunicação? Será que a gente consegue discernir como ela tem chegado a nós no mundo que a gente anda, que a gente frequenta? Quem tem sido responsável para te alimentar espiritualmente? Será que nós temos às vezes deixado de valorizar um pastor nosso, que é pessoa que nós conhecemos, nós andamos, nós conhecemos a família, né? Nós sabemos onde anda, para seguir pessoas que nós nunca vimos em rede social, nos tornamos seguidores de pessoas que nós não conhecemos, não é? E é como também se nós tivéssemos uma comida saudável, caseira na nossa casa, e a gente deixa de comer em casa para ir comer uma comida aparentemente chique num restaurante, mas aquela comida a gente não sabe a procedência. Qual a fonte responsável para te alimentar espiritualmente? Qual a fonte que tem nos alimentado espiritualmente? A melhor forma de conseguirmos a água pura é lermos a palavra e passarmos mais tempo com o Senhor. Existe um pregador que eu gosto muito dele, que é George Miller, o apóstolo da fé, que sustentou mais de 3.000 crianças na Inglaterra sem ter salário e nunca ter faltado um pão um dia para eles. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, 100 vezes ele fez de joelho. E ele descobriu que o erro que ele cometia de ler muito sobre a Bíblia e pouco da Bíblia. Ele entendeu que ler a Bíblia é muito melhor que ler sobre a Bíblia, né? Deixamos de ler a Bíblia para ler comentários sobre a Bíblia em livros. Ele entendeu isso. É perigoso ficarmos só das palavras que as pessoas passam para nós. Precisamos ler a palavra. Seria como se nós se alimentássemos só com as sobras. Não sobra nenhum nutriente para nós. Você sabe quem é a pessoa que tem passado a palavra para você? Nós sabemos quem são as pessoas nesse mundo que têm falado conosco. Nós conhecemos a vida dessa pessoa. Você conhece a vida dessa pessoa? Às vezes uma garrafa ela é transparente e a água parece limpa, né? Mas quem garante, né? De qual fonte foi tirado? De onde está vindo o que essa pessoa fala para a gente? Internet, meus irmãos, às vezes a pessoa que nos evangeliza, né, que nós ouvimos, né, ela parece realmente boa, parece ser sincera, mas quem garante? Estamos na era da internet, né? Vídeos pipocam, pessoas falam, né? Pessoas pregam, vídeos curtos, pessoas com aparência de piedade, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, segundo Timóteo 3,5. Ainda mais sendo artistas. Eu vi um vídeo uma vez de uma certa cantora famosa, ela postou um vídeo cantando louvor, um vídeo que emocionou muitas pessoas, inclusive a mim. Todos achamos que ela estava realmente se convertendo ao Senhor, mas depois foi ver o contexto do vídeo, quando o vídeo o final do vídeo, estava numa festa regada a muitas bebidas e muitas coisas ruins, e ali naquele momento de brincadeira, a pessoa alcoolizada cantou louvor e postou. Será que nós sabemos realmente quem é aquela pessoa que a gente segue? Será que a gente sabe realmente quem é aquela pessoa que a gente admira? Será que há pessoas que realmente às vezes a gente nem sabe onde mora, nem sabe o nome, né? O perigo das redes sociais. Meus irmãos, minha irmã, realmente parece ser pessoas boas. De qual fonte temos bebido? Será que é uma fonte segura? Será que é uma fonte segura que nós temos bebido? Conhecendo a vida da pessoa, né? Conhecendo sua conduta, conhecendo o seu caráter, nós podemos saber de qual fonte temos bebido, se é segura ou não. Porque a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Bebendo de uma fonte segura, ficaremos mais fortalecidos.
sendo uma fonte segura. Talvez essa seja a parte mais difícil, sermos uma fonte segura para as pessoas que se achegam a nós para beber da água que Deus tem derramado em nossas vidas. Talvez essa seja a parte mais difícil, meus irmãos, sermos uma fonte segura para aquela pessoa que vai chegar para nós para ouvir a palavra de Deus. Temos que ser fontes seguras que jorra água da vida, vindo direto do trono de Deus para as pessoas, né? Sim, como já disse, nós somos esse poço, a fonte que jorra água da vida, que sacia a alma do sedento. Imagine alguém andando naquele deserto escaldante. Aquela pessoa está lá caminhando cambaleante, quase desfalecendo de sede, e essa pessoa vê um poço ao longe. Essa pessoa vê o poço, pensa que é uma miragem, mas depois ela vê que não é miragem. Ela fala assim, meu Deus, oh Deus, eu não vou morrer, eu vou ter água para beber, né? Mas, chegando lá perto, ela vê que o poço está vazio, e aquela era a sua última esperança. Imagine você, uma pessoa caminhando pelo deserto escaldante da vida, e muitas pessoas estão passando pelo deserto da vida. Muitas pessoas estão passando sem um poço que lhes possa oferecer água, palavra de Deus. Aí essa pessoa nos vê, né? Nos vê e ela nos vê, e para ela nós somos a esperança de saciar a sua sede. Imagina as pessoas passando na porta ali, e a gente saindo da igreja agora. Para muitas delas nós somos a fonte que vai levar a água da vida para essas pessoas, né? Imagine quando ela chegar perto. Ela vai achar os nossos poços cheios ou vai achar vazios? Como essa pessoa vai nos achar? Como estão seus poços hoje, meu irmão, minha irmã? Estão cheios ou eles estão vazios? Você está preparado para saciar a sede daquele que chega, que se aproxima de você? Na rua, na sua casa, no seu trabalho. Sempre vamos encontrar pessoas nessas condições. Mas talvez alguém possa se questionar, mas o servo de Deus também passa pelo deserto. Com certeza, sim, o servo de Deus também passa pelo deserto, né? E nós somos como o povo de Israel no meio do deserto. Nós estamos caminhando para a nossa Canaã. Nós estamos no meio de um deserto. Mas se nós tivermos sede, Deus vai fazer brotar água da rocha. Deus vai fazer qualquer pessoa. Uma rocha vai brotar água para te saciar. Se a fonte for uma água amarga, Deus vai fazer essa fonte se tornar água doce para a gente, porque Deus está conosco nesse deserto, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Nós passamos por lutas, nós sofremos, nós passamos no vale como todo mundo, mas nós temos água viva, nós temos a Bíblia, para a gente ir a hora que a gente quer. A gente tem a igreja aqui, a gente tem os irmãos, tem os pastores, né, que nos aconselham. Existem muitas pessoas que não têm isso, e nós temos isso. Nós estamos às vezes passando pelo vale, mas nós temos a água da vida, e as pessoas estão no deserto e não conhecem a água, não sabem onde está o poço. Nós sabemos onde está o poço, e nós temos que oferecer o poço para essas pessoas, que é Jesus Cristo. Nós somos, meus irmãos, nós temos que ser a fonte, né, que vai levar a água para essas pessoas, né? Abrindo parênteses, nós somos o poço, mas a água é Jesus Cristo. Gênesis 26, 18 e 19 diz que Isaac, ao cavar novamente esses poços entulhados pelos inimigos, acharam ali um poço de águas vivas. Corre rio de águas vivas dentro de você, meu irmão, minha irmã. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Através de você, da sua boca, através dos seus atos, através de sua atitude, pessoas podem voltar a ter vida. Você já parou para pensar nisso? Pessoas podem voltar a acreditar, né? A ter esperanças. Pessoas podem voltar a viver através de suas palavras. Você tem noção disso? O que isso representa? Pessoas mortas espiritualmente, sem esperança, no fim pode voltar a viver através de suas palavras, através de suas atitudes. Devemos deixar o Senhor cavar novamente os nossos poços da nossa vida, que porventura possam estar entulhados. Deixar
devemos deixar o Senhor descobrir aquela água que corria no nosso interior antigamente, de repente parou, aquela fonte que secou, aquele cano que entupiu, e a palavra de vida parou de jorrar na nossa vida. Devemos deixar Deus desentupir novamente a nossa vida, meus irmãos, e fluir a água do Espírito da nossa vida. Devemos deixar o Senhor limpar o nosso interior. Eu sou uma fonte segura que jorra água doce ou água amarga? Tiago 3,11 diz: nenhuma fonte pode jorrar água doce e amarga no mesmo tempo. Ou vai jorrar água doce ou vai jorrar água amarga. Agora vamos imaginar aquela mesma pessoa no deserto, né? E ao invés dela estar naquele deserto escaldante, e ela vê aquele poço de longe, né? Pensa que uma miragem, e de repente ela vê que não é miragem. E ela vai a esse poço. E quando ela chega lá, além de... em vez de encontrar o poço seco, né? Ela vai encontrar água. Só que ela está com água amarga. Ao invés agora de não ter... Além de não ter água para beber, essa pessoa, se beber dessa água amarga, vai morrer mais rápido, não é? Porque essa água é contaminada. As pessoas que buscam em nós palavras de consolo, meus irmãos, palavras de refrigério, elas encontrarão águas doces ou águas amargas. Que palavras jorra da sua boca para quem está necessitado? Palavra de ânimo ou palavra de desânimo? Se jorrarmos águas amargas, palavras amargas, sentimentos amargos, ao invés de trazer vida, podemos afundar, né? Podemos matar, afundar ainda mais pessoas que se achegam a nós, né? Podemos acelerar ainda mais o processo de morte dessa pessoa. Se uma pessoa nos procura porque está passando pelo vale, ela quer encontrar em nós pessoas que a ajude a passar pelo vale, né? Ela quer encontrar em nós água que sacia a sua alma sedenta, né? Nós não estamos aqui para apresentar o problema, meus irmãos. Nós estamos aqui para apresentar a solução. A solução é Jesus. A solução é Jesus. Dizer que alguém está com um problema é redundância, é desnecessário, porque a pessoa que está sofrendo, ela sabe que está sofrendo, ela sabe onde está doendo, né? Se ela errou, ela está sofrendo, ela não precisa de alguém dizer que ela errou, mas o que ela precisa é de um norte. O que ela precisa é de solução. A nossa missão é oferecer solução. A solução é Jesus. O sedento não pode chegar diante de nós e sair com mais sede do que chegou. De que fonte eu tenho bebido? De água doce ou de água amarga? Água suja em garrafa limpa. Você pegaria uma água mineral, uma garrafa limpa, e visse a impureza por dentro, será que nós beberíamos uma água nessa condição? Não beberíamos uma água nessa condição. Esse é o caso de uma pessoa que tem aparência de piedade, né? Mas negando a eficácia da piedade, segundo Timóteo 2,5. Devemos tomar cuidado para não sermos assim, né? Cuidar do exterior, cuidar do exterior e descuidar do interior, que pode matar e pode enganar aqueles que nos buscam. É o fato de lobos em pele de cordeiro, né? Devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Água limpa em garrafa suja. Essa é uma questão também. Agora imagine uma garrafa suja, porém a água por dentro é limpa. A água do interior limpa, você beberia? Também creio que não beberia, né? A água, ela pode ser a mais pura do mundo, mas se ela estiver no recipiente sujo, ninguém bebe, né? Se não for muito confiável o recipiente, né? Se não for muito apresentável, ninguém vai beber dessa água. Nós temos uma dinâmica a esse respeito, né? Alguns grupos quer comprar água mineral, sujar ela e trazer.
garantindo que a água é limpa, mas ninguém aceita beber dessa água, não é? Eu não beberia uma água nessas condições. Eu acredito que ninguém beberia. Não podemos, meus irmãos, nós podemos até ter milhares de intenções, as melhores intenções do mundo, nós podemos ter até as melhores intenções, mas se a nossa conduta, como nós nos portamos, como nós falamos, como nós nos vestimos, como nós agimos, é o que vai determinar se as pessoas vão querer ouvir o que nós temos para falar. É o que vai determinar se as pessoas vão querer aceitar o Jesus que nós estamos oferecendo. A nossa conduta pode fazer a pessoa se afastar ou se aproximar mais de Deus. Jesus sempre trazia as pessoas para perto de Deus. E nós devemos trazer as pessoas para perto de Deus. Devemos aliar boa intenção com boas intenções com boas atitudes. Devemos trazer as pessoas para próximo de Deus com nossas atitudes. Não devemos ter água limpa de Deus dentro de uma garrafa suja. Não devemos ter água limpa de Deus dentro de uma garrafa suja. Sendo água limpa em garrafa limpa. Jesus com certeza notou a sede daquela mulher, meus irmãos. E no desenrolar da história, Jesus toca na ferida daquela mulher cheia de problema, né? Ela tinha problema familiar, que era a falta de um marido, de relacionamento, né? Ela tivera 5 na sua vida e nenhum era dela oficialmente, no versículo 18. Ela tinha vontade de adorar a Deus, ela era sincera, porque ela perguntou para Jesus onde se deveria adorar a Deus de verdade. Versículo 20. E ela acreditava no Messias, porque ela fala sobre isso. Versículo 25. Quantas mulheres, homens samaritanos você conhece hoje? De repente você tem um deles. Pessoas com sede. Pessoas com tantos problemas na vida que os problemas afastam de Deus. Né? Os problemas que eu causei na minha vida estão me fazendo sofrer. Né? Quantos erros na vida, né? Quantas falhas as pessoas que você conhece cometeu, ou de repente você cometeu, eu cometi. Pai, eu cometi muitos erros. Os meus erros entulharam os meus poços. E eu não consigo mais enxergar a solução. Quantas dessas pessoas, incluindo você, estão querendo adorar ao Deus verdadeiro, mas não estão conseguindo? Quantas dessas pessoas estão esperando o Messias, o Salvador, que vai finalmente me livrar? Irmãos, às vezes nós esperamos o nosso Messias todos os dias. Meu Deus, essa situação está difícil. Quantos frutos maduros na beira do caminho, inclusive nós, na beira do poço, esperando a hora de ser colhido, né? Só esperando também a gente oferecer água da vida. De repente nós somos essa pessoa que estamos esperando essa água da vida, esperando a solução, oferecer Jesus, receber Jesus. Nós somos esse poço. Jesus é a água. Se formos água limpa, em garrafa limpa, se formos pessoas limpas no nosso exterior, quanto no nosso interior, Deus nos usará. Nós não teremos mais sede. As pessoas também, nós temos sede, as pessoas também. E nós temos que beber dessa água constantemente. Nós temos que beber dessa água constantemente. Jesus é a nossa água viva. Nós não podemos viver sem Jesus Cristo, meus irmãos. O Senhor nos diz hoje: ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas, e o que não tendes dinheiro, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Isaías 55, 1. Essa é a palavra de Deus para hoje. Deus está nos chamando hoje para nos aproximarmos desse poço, dessa fonte que jorra água para a vida eterna. Água do qual, se nós bebermos, nunca mais nós teremos sede. Deus está nos chamando hoje para fazer uma limpeza de nossos poços, que porventura durante anos talvez nós possamos um dia ter apresentado essa água de Deus, e com o tempo os problemas vieram e nós fomos desanimando e nossos poços foram entulhados, e hoje de repente nossa vida não tem mais água de Deus. De repente na nossa vida o que
que tem goteira, pingos de água, de repente nem isso, mas Deus está nos chamando hoje e nós devemos deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida e fazer uma limpeza e desentupir esses poços que estão entulhados. Lembrando que quando a água é desentupida, ela desce com pressão, e quando Deus limpar os nossos poços, a água do Espírito Santo vai descer com pressão sobre nossa vida e nós vamos saciar a sede daquelas pessoas que estão à nossa volta. Deus está nos chamando hoje para tornar as águas que de repente com os anos se tornaram amargas dentro de nós. Deus quer fazer com que essas águas se tornem doces, porque porventura durante o tempo nós nos tornamos amargos e hoje quer fazer com que nossas águas sejam doces para aqueles que estão à nossa volta. Deus está nos chamando hoje também aqueles que têm sede para estar bebendo dessa água, a água que Ele promete, se nós bebermos nunca mais teremos sede. Hoje é dia de recomeço, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de voltarmos para Deus, para estarmos bebendo novamente da água que Ele tem para nos dar. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te guarde. Eu desejo que você seja muito próspero, aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, em nome de Jesus Cristo. Amém.